Glória a Deus. Paz, queridos. Amém? Deus é bom? Amém. Estava com saudade de vocês. Vamos orar em nome de Jesus. O Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua presença, nos teus átrios, te adorando, te louvando, te exaltando, Senhor, te bendizendo, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor se revele a nós nessa noite, que tudo que nós temos estudado, aprendido, Senhor, venha acrescentar ao nosso ministério, ao nosso chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Estava com saudade de vocês. Alguns não puderam vir semana passada. A aula já está lá no canal. E vamos dar uma revisada rápida aí, para a gente entrar nessa nova matéria. Nós paramos aí em parábola. Bem no começo mesmo, página 99. Fábulas. Oi? Parábolas. Fábulas nós estudamos. Ok? Achinha Tem um aí. livro por Jonas? Oi? O Jonas vai começar. Não tenho nenhuma apostila aí, cara. Tem, Noni? Tem uma que era daquela irmã. Tem aquela que vai para aquela irmã do... Não, mas empresta para ele hoje. Ele acompanhar. Então eu vou recapitular aí com vocês aí a matéria, tá? Hermenêutica, a definição do termo, ajuda a interpretar as escrituras. É um termo que vem do grego hermenêutico, significa interpretação ou arte de interpretar. Ela tem um objetivo claro, que é ajudar na fidelidade do texto. A sua importância é que ela depende única e exclusivamente da ajuda do Espírito Santo. A exegese significa do grego aigin, que é girar, ou melhor, guiar, direcionar, girar, liderar, explicar. Se faz necessário o aprendizado da hermenêutica, porque traz palavras, vocábulos, pregações e nos ajuda a compreender a clareza do texto. Os requisitos da hermenêutica: a palavra é de interpretação pública, pessoal, transforma, restaura, traz inteligência, desperta, faz com que sejamos inspirados. Essa nos faz lembrar a exegese do amor, vida, santidade, submissão, fidelidade ao original da palavra. Deve ter bom senso, deve ter um raciocínio lógico, deve usar um espírito de discernimento. Quem estuda a palavra e quem estuda a exegese tem que aprender a amar a palavra como ela é. Alguns preconceitos. Primeiro, o estudante da palavra de Deus deve ser desprovido de qualquer preconceito religioso. Se ele tem algum preconceito dentro da religiosidade, ele mesmo acaba se travando. Algumas análises estrutural, principais divisões, composição, divisão em capítulos, divisão em versículos. A Bíblia trata dos principais divisões, composição, divisão em capítulos, divisão em versículos. Aí vem os livros, Antigo Testamento, livros da lei, livros históricos, poéticos e proféticos, ou livro de profecia. Aí dentro dessa revisão geral, aprendemos que hermenêutica é o estudo das leis, é o estudo dos princípios da interpretação da palavra. Também aprendemos que o objetivo da hermenêutica é nos levar à fidelidade na interpretação. Quem estuda a hermenêutica está procurando levar a verdade, conhecer a verdade. Vê aí na página 99, que nós já cheguei, legal. Você viu também que para ser um bom hermeneuta é necessário possuir alguns requisitos: ser espiritual, ter bom senso, saber discernir e ter amor pela palavra. Aprendemos também que estudar a Bíblia é compreendê-la melhor. É necessário estar disposto a ler a Bíblia e ler bons livros.
Aí a gente trouxe no dia, o pastor Wander separou uma coletânea de livros, que a gente viu, vocês viram aqui, e é legal que eu vou deixar gravado aqui na aula. Esses livros da minha biblioteca aí estão livres para qualquer um que quiser, não só aqui da igreja, qualquer aluno que precisar, qualquer irmão que precisar. A única diferença é que antigamente eu emprestava e não marcava, hoje eu escrevo dia, data, hora e o nome da pessoa, e se não souber ler, eu ainda mandei ela pôr o dedo. Por quê? Eu emprestei um livro há alguns anos para uma pessoa. Ela jurou de pé junto que eu não tinha emprestado. Passou alguns anos, eu fui pregar numa igreja em Minas. Fui almoçar na casa do pastor. E olho na estante do pastor, quem está lá? Um livro igualzinho o meu. Um livro igual ao meu. Eu peguei, eu olhei o livro e falei, nossa pastor, eu tenho esse livro. Ele falou, cara, esse livro nem é meu. Eu peguei de fulano, que tinha pegado, mas o dono é fulano. É meu, pastor, que livro bacana. Quando ele puxou o livro da estante, que eu olhei a capa, era a capa igual a minha. Mas não é tudo igual, as capas do mundo era, mas a minha tem alguns detalhes. E eu falei, pastor, posso ver? Ele falou, pode. Quando eu abri o livro que eu escrevi, estava escrito lá, pertence ao diácono Marcelo Alves de Almeida. Eu era diácono na época. Pertence ao diácono Marcelo Alves de Almeida. Emprestar é um prazer, devolver é um dever. Maio de 99. E eu falei, pastor, você conhece esse cara aqui? E ele olhou para mim e falou, não acredito, o cara fez esse livro meu, está aí, ó, assinado, está datado, meu nome, em 2 páginas. Cara, não acredito nisso. Não pode levar. Eu falei, não, você devolve para quem você. Eu vou falar para a pessoa tomar vergonha e devolver para quem é o dono. Então não tem problema de emprestar livro, eu empresto com muito prazer. Mas agora eu anoto no celular, anoto no tablet e anoto lá na minha agenda de mesa. Porque se demorar. Então quem interpreta, quem gosta de ler a Bíblia, tem que gostar de interpretar. Então tem que gostar de ler, irmão. Aí lemos aí livros biográficos, livros históricos, livros doutrinários, livros de profecia. Ok? Estão comigo aí? Aí tem a Bíblia, fugindo de falsas interpretações, é preciso examinar, é preciso usar a Bíblia para explicar a Bíblia. A Bíblia tem o seu sentido usual, e aí você aprendeu que o Antigo Testamento se divide em lei, histórico, poético e profético. Repita comigo aí. A Bíblia se divide no Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, lei, históricos, poéticos e proféticos. É bom que você saiba todos os livros de cor: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Não vou citar todos não, mas eu sei. É bom. Pastor, é a ordem cronológica? Não, não é a ordem correta, mas se você já tiver ali, é de base. Por exemplo, uma coisa que é muito comum o obreiro errar. Ele aprende quando ele é novo obreiro e ele esquece quando ele é velho obreiro. Por uma saudação. Irmão, não se dá uma saudação lendo um texto escabroso de Apocalipse ou lendo um texto lá da lei. Porque uma saudação é algo rápido. Então você vai lá na lei, pega um texto da lei, lê, aí você não vai conseguir explanar porque não há tempo, aí você ora e a pessoa diz, o que ele queria falar mesmo? Ou então você vai dar uma saudação que é 5, 6 minutos, ou fazer a abertura de um culto, ler um texto complicado de 12, 15 versículos, quando você termina de ler, o povo que está em pé está assim, o que ele está fazendo mesmo? Aí você não consegue interpretar. Nem a pessoa sabe mais do que leu. Então, um obreiro vai dar uma saudação. Pastor Cleber vai dar uma saudação. Ô irmão, aqui ó, porque Deus amou o mundo, ó, vocês agora se tornam filho. Querido, você é filho, você tem direito, você tem herança. Aleluia, vamos orar. 5, 7 minutos terminou, o cara falou, velho, olha que bacana. Você terminou, quem vai fazer o louvor, quem vai continuar já entra na mesma opção. Agora o cara leu lá, terminou, não conseguiu explanar nada. Aí se for explanar vai gastar 20 minutos. Aí eu quero uma saudação, ou quero a abertura de um culto. Então aprenda a interpretar a palavra. Vimos também que devemos fazer as anotações em todo momento, a fim de não esquecer dos relampejos divinos.
livrinhos. Você está estudando, não vai estudar a Bíblia sem ter um caderno e uma caneta do lado. Você está estudando, quantas vezes isso acontece comigo direto? Eu estou lendo o texto para pregar. Domingo retrasado, eu fui pegar um versículo, aí eu comecei a anotar, poder de uma aliança. Quando eu terminei de anotar, eu estava lá, comecei, vou pregar domingo isso. Cheguei domingo ali, não esse agora o outro, aí eu orei, abri o texto, fiquei ali, aí eu falei, pastor Denis, dá uma saudação, o Espírito Santo falou, ele vai pregar. Eu não falei para ele que ele ia pregar, né? Que eu gosto de pegar ele de surpresa. Eu falei, dá uma saudação lá. Aí ele foi dar uma saudação, começou a falar aqui. Qual o texto que ele leu? O texto que eu ia pregar. Como que ele sabia? Quando ele leu o texto de saudação no texto que eu ia pregar, o Santo falou, ele vai pregar. Ele olhou para mim, aí eu, vai embora, manda bala aí. Aí ele pregou e falou, irmãos, eu não ia pregar, quem ia pregar é o pai, mas ele olhou aqui para mim e mandou seguir. O Espírito Santo está me dando exatamente os versículos que eu ia ler e pregar, ele leu e pregou. Olha como você é forte. Aí eu fui e guardei o texto e o Espírito Santo falou, então, esses textos que eu te dei foi para você guardar, porque eu quero que você renove a tua aliança comigo, com a tua paternidade, com os teus filhos. Porque se vocês andarem no nível de aliança do que você ouviu alguém pregar o que você ia pregar, o nível de aliança que eu vou te levar é muito maior. Que é o que a gente estava falando. Seja no dízimo, seja na primícia, seja na oferta. Imagina um cara ligado à África, que está assim com as mãos pedindo necessidade, e fala assim, pai, me perdoa, não posso te pôr no hotel. Você pode ficar na minha casa? Se não der para você ouvir, eu vou entender do mesmo jeito, não muda nada. Isso é aliança, irmão. Aliança é nível de honra. Como que eu amo a palavra e eu traio a palavra? Eu dei alguns exemplos aí do que é texto e contexto, vocês aprenderam, o objetivo do livro, qual que é, o que significa, qual é o objetivo dos evangelhos, dos provérbios, e aí revisão geral. Aprendemos que a palavra significa tecido, a palavra texto significa tecido, e contexto é tudo aquilo que está entretecido no tecido. Aprendemos também que o contexto é tudo aquilo que vem antes e vem depois. Por que muita gente se perde? O cara vai ler um versículo bíblico, um ou dois versículos, mas ele não lê antes e não lê depois. Então ele se perde na interpretação. Texto e contexto. Contexto é tudo aquilo que vem antes e tudo aquilo que vem depois. E o texto é aquilo que você lê. Outra coisa que é de praxe, pregadores mais acostumados pastora Vanusa, bispo está fazendo uma campanha lá. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não preciso ler exatamente o texto ou o versículo que ela deu. Eu posso só citá-lo no meio da mensagem, mas eu tenho que andar naquela visão, eu tenho que andar naquele tema que ela deu. De praxe, eu posso ler o versículo que ela deu como tema e me mover nos outros, mas eu tenho que lembrar que a visão, a missão, o projeto, o chamado que Deus deu para ela foi até aqui, nos ajudou. O cara chega lá, não lê nem o versículo do tema, não cita o tema na mensagem inteira, prega tudo que ele quer, menos o tema, e depois ele acha que está tudo certo. É antiético. Ele não teve hermenêutica nenhuma. A exegese dele foi fraca, e a homilética pior, e o princípio de honra menos ainda. E a gente vê isso direto. Vimos também que o texto divorciado do contexto normalmente acaba-se em pretexto. O camarada pegou um textinho isolado, fazer uma doutrininha, sem contexto, é divórcio na certa. É por isso que estão pregando contra dízimo aí. É por isso que as pessoas estão negando a oferta de primícias. É por isso que as pessoas estão negando o dízimo sacerdotal. É por isso que tem gente querendo pegar o dízimo, comprar de cesta básica e dizer que está tudo certo. O dízimo não é dele, como é que ele vai comprar de cesta básica? Se ele entregou na igreja e o pastor falou, não, vamos comprar de cesta básica, é outra história. Agora ele pegar o dízimo dele e querer administrar. Lembro de um irmão que chegou uma vez na igreja, isso acontece bastante, gente. E nós compramos uma guitarrinha, ela era meia verde, meia salmão, ela pertenceu ao Elvis Presley, de tão velha que era essa guitarrinha. E o irmão chegou e falou, pastor, eu estou ficando com o senhor aí, estou gostando, eu estou com o violão, quero ficar com o senhor aí. E eu estou com o meu dízimo. Aí eu falei, entrega, vai lá no altar. Ele falou, não, mas é porque eu quero comprar uma guitarra nova. Se o senhor autorizar eu comprar a guitarra nova com o meu dízimo,
eu fico, mas se não vou ficar não. Eu falei, cara, nem entrega. Porque aqui Jezabel não governa. Aqui eu não estou debaixo do domínio de Jezabel, não. Então, se você pôr o dízimo no altar, é para fazer o que Deus mandar fazer. Agora, se você quiser comprar guitarra com o seu dinheiro, porque o dízimo não é seu, é do Senhor, sem barganha. Fui embora. Ainda disse que eu era ruim. Aí nós aprendemos sobre hipérbole, aprendemos sobre ironia, alegoria, aprendemos o que não é uma alegoria, aprendemos a semana passada sobre as fábulas, sobre o enigma. Estão comigo? Aí tivemos uma revisãozinha geral aí na página 94. Nós aprendemos que metáfora é a semelhança existente entre dois objetivos ou fatos. Aprendemos também a maneira de Deus se revelar em forma humana. Vimos também que antropopatismo é a maneira de Deus se revelar em sentimentos. Aprendemos que metonimia é o nome da palavra usada para figurar o da causa pelo efeito, ou seja, sinalou pelo símbolo. Aprendemos também que enigma é a enumeração de uma ideia. Aí vimos aí figuras de retórica 2. Vimos a teologia judaica e os tipos, os aspectos dessa teologia, perigos. Aí entendemos o que é símbolos, as relações dos símbolos, por exemplo, aí na sua página 98 agora, você está comigo? Deus, o olho que tudo, o braço poderoso estendido, a nuvem luminosa. Isso são apenas simbolismos. A âncora é a esperança cristã. O batismo, qual é o simbolismo do batismo? Purificação, identificação com Cristo, união no corpo de Cristo, regeneração, nova criatura. Estão comigo? A água, que representa a água, o Espírito Santo, a purificação pela palavra. E chegamos aí nas parábolas. Quem está aí? Achou aí? Parábola? 95 na sua? A minha está no 99. 95 também. 95 também? Certo, fiquem atentos nisso, tá, gente? Cadê eles não têm os exercícios? Os exercícios, diminuiu, houve uma mudança nessas apostilas. A parábola é a forma de alegoria extraída da natureza ou de decorrência de vida diária. O que é uma parábola? É um exemplo, é uma alegoria que é tirada da natureza ou da decorrência do dia a dia, da vida, de algum fato. E o que ela faz? Ela lança luz sobre uma lição moral. É uma comparação tirada da natureza, tirada do dia a dia, da vida de alguém, que lança luz sobre um fato moral. Uma parábola, ela tem que direcionar a uma lição moral ou religiosa. Ninguém conta uma parábola para uma piada. E se contar uma parábola para uma piada, o cara vai ficar tentando entender a parábola e a piada. Nas escrituras sagradas, a parábola chegou ao seu apogeu do ministério do Senhor Jesus. Nenhuma das parábolas de Jesus foi excogitada por ele. Todas elas vividas por ele. E só podem ser compreendidas por nós quando plenamente vividas. Toda parábola consta de dois elementos: o símbolo material e o simbolizado espiritual. O símbolo material, que é normalmente tirado da natureza ou da sociedade humana, é compreensível a todos, mas a compreensão do simbolizado espiritual depende ao estado de evolução que cada um. Quem tem 10 graus de evolução, de crescimento, de maturidade espiritual, interpreta a parábola como sendo 10. Quem tem 50 graus de compreensão ao nível 50, e quem tem 100 graus de maturidade, de evolução, compreende a parábola no nível 100. Devido a esta
ilimitada elasticidade ao simbolizado espiritual da parábola, esse modo de ensinar se presta para toda a qualquer classe de homens. Por outro lado, porém, não é possível dar uma explicação definitiva e universal válida das parábolas. A sua relatividade admite inúmeras interpretações, proporcionais ao estado de evolução espiritual que cada ouvinte ou leitor tem. O que é que a Bíblia está dizendo? O que é que nós estamos aprendendo aqui? Tem pessoas que têm um nível de maturidade pequeno, é novo na fé. Maturidade não tem nada a ver com idade ou com tempo de igreja. Tem crente velho com 50 anos, que se você falar para ele que uma pessoa de calça vai para o céu, uma mulher que veste calça vai para o céu, ele endoida. Porque o entendimento dele é que calça salva. Hoje em dia a mulher está pregando. Que a mulher pregar, muito bem colocado, não existe pastora, ou não existe ministra, seja bispa, ou profetisa, ou profeta, porque o ministério de mulheres não existe. Isso é maturidade. Se você for na Bíblia, está cheio de mulheres exercendo ministério. Então, se o nível de maturidade, se o nível de evolução dele é 10, e você conta uma parábola, a compreensão dele vai ser o quê? 10. Se a maturidade, se a evolução dele é 50, você conta uma parábola, ele vai compreender quanto? 50. Quantas vezes você escuta a pessoa falar, fulano falou isso, pregou assim, mas eu não entendi. Mas não é que ele não entendeu a mensagem, é que ele não entendeu a parábola. Ele não entendeu o que foi ministrado, porque a maturidade dele é pequena. Pastor, como se prova isso? Simples. Quando era menino, novo menino, tomava leite como menino, bebia mingau de menino. Aí a Bíblia diz, agora vocês não são mais meninos, estou juntando duas passagens, agora vocês não são mais meninos, agora vocês não precisam mais do puro leite, mas vocês precisam de alimento sólido. Está escrito. Menino fala como menino, age como menino, então ele tem alimento, leite de menino. Quando se torna homem, deixa as coisas de menino. E Jesus já pensou, que coisa linda, um pastor com uma madeirinha. Agora quando você vê ele batendo um pratão de feijoada, quantas coisas isso é chegado. Espiritualmente é a mesma coisa. Se a maturidade dele é 10, tudo que você explicar e falar em parábola vai ser 10. Isso você pode observar numa discussão. Irmãos, o que existe de mais saudável é discutir. Discutir uma palavra. Nós temos um projeto, eu não fiz esses últimos 2 anos, mas se vocês quiserem a gente marca para o ano que vem, uma confraria. O que é uma confraria? É um debate dentro de um tema, dentro de um assunto. Então você pode pegar, todos nós aqui vamos fazer uma confraria profética. Vamos estudar sobre o que é o dom profético, o que é o dom de profecia e o que é o dom profético. Existe o ministério profético hoje, como foi no passado? Não existe. E se existe, como que ele deve funcionar? Existiam as companhias de profetas. Existem essas companhias de profeta ainda hoje ou não existe? E outra coisa, vamos treinar o dom profético. Pode ser treinado o dom profético? Eu lembro que eu fiz um exercício uma vez com os obreiros aqui, e eu orei com eles, eles oraram durante a semana, jejuaram, e cada um teria que entregar uma profecia para alguém na igreja. E foi muito legal, que eu lembro desse treinamento, tinha um apóstolo junto, e um irmão falou assim, pastor, a única coisa que Deus me fala, e que eu vejo, é uma casa, eu lembro disso, com uma calçada alta, uma pessoa sentada, numa cadeira de balança alta, numa fazenda, e tem uma pessoa numa cadeira, tem uma pessoa embaixo de uma árvore grande, pegando umas frutas, e tal, e essa pessoa está ferida com essa, só que quando eu fecho o meu olho, eu vejo fulano. falei, então, meu filho, Deus já te deu tudo. Isso é uma profecia. E eu falei, chame ele. Aí chamou uma pessoa e falou, como você viu? E o cara começou a chorar. E ele falou, então, esse era eu. Estava para sair para ir para o exército. Meu pai não queria. Naquele dia meu pai me bateu. Fui para o exército, servi, voltei, não vi meu pai morrer. Guardei a mágoa no meu coração, até hoje eu guardo essa mágoa. Essa casa é em tal lugar, é a casa do meu pai, é assim. E ele via que os frutos depois eram tirados e continuou a visão. Quando ele começou a falar o que Deus estava mostrando, a visão veio, a profecia veio, e ele entregou e o cara foi curado. 30 anos doente.
E o cara foi curado com essa profecia, com essa revelação que Deus deu. Então o dom profético é treinado. Não naqueles dois que a gente está vendo aí na internet. Vem aqui que você vai receber a unção para discernir o RG, o CPF. Não. Lembra que o Maurício falou aí do... Então isso não existe. Isso é... Mas o dom profético, profetas verdadeiros. O Instituto, a rede chamar, hoje ela é uma rede mais profética do que apostólica. Porque eu sei do meu chamado apostólico e me movo nisso. Mas hoje nós temos mais profeta. Dentro da rede, até mesmo se pegar, por exemplo, a pastora Vanusa, mesmo do jeitinho dela, ela se move muito mais no profético. Talvez ela nem tenha percebido isso. Mas eu assisto os cultos, às vezes eu vejo os cultos lá na igreja dela, e você vê que o mover é profético. É palavra, é revelação, é confronto, gostou, não gostou, come pão com lagartixa, aqui é na palavra, e isso é o profético, confronta, corrige, exorta, com amor. Não é batendo, não é maltratando ninguém. Não é, e outra coisa, não é pôr o dedo na cara de ninguém, isso é uma educação. Profeta que vem pôr o dedo na cara dos outros, tem que ter educação. Porque se você pegar os grandes profetas da Bíblia, confrontavam, corrigiam, mas em amor. Porque o princípio é Deus corrige a quem? É com amor. Mas vamos para o assunto aqui, porque nós temos para vocês entenderem a parábola. Então vamos lá. A parábola, sua relatividade de inúmeras interpretações. No segundo parágrafo aí da página 100 aí. Chamamos a atenção para o fato de que as parábolas não visam em primeiro lugar uma certa moralidade de agir, mas acima de tudo a consciência do ser. Quando o homem se limita a certa vivência no agir moral, mas atinge a realidade do seu ser espiritual, ele corre perigo de marcar passo na zona superficial de uma moralidade convencional, sem atingir a consciência da realidade. Tem muita gente que usa a parábola só na aparência. Está cheio de crente que vive de aparência. Deus vive de essência. O que é essência? Alguém fala algo para você que você não gosta. Um exemplo. Você não tem que guardar no teu coração, irmão. Nem tem que brigar com a pessoa. Você chega e fala: irmão, você falou tal isso de mim. Eu não estou falando de uma pregação, de uma ministração, porque lá é Deus que está falando. Então se gostou ou não gostou, vai ouvir do mesmo jeito. Mas no relacionamento. E o que acontece com a pessoa? Ela passa um ano tomando ceia com você, magoada no coração, mas não confessa. E às vezes é o quê? Uma besteirinha desse tamanho. Exemplo. Imagina você está num carro, está com criança. A criança vai lá e, por exemplo, põe a cabeça para fora no vidro. Ou mexe alguma coisa no carro. Especialmente se for um homem. Qual que é o seu natural fazer? Não, filhinho, não pode fazer isso não, tá? Senta direitinho, não mexe não, senão quebra, tá bom? O pai está junto, ou a mãe está junto. O pai e a mãe vai gostar? Não. Nenhuma correção normalmente parece boa, está escrito, mas depois ela produz um fruto. Tá, eu fiquei triste. Qual é o meu papel? Sou Kleber. O senhor corrigiu meu filho lá, não gostei, tá? Eu sei que a criança estava errada, o carro é seu, mas eu não gostei, me perdoa, não quero que entre no meu coração, mas eu quero que você saiba disso, me perdoa. Amém? Então, o pastor Kleber vai falar o quê? Ô queridão, fique em paz, eu só cumpri o que a Bíblia diz. Fique em paz, está tudo certo. Você vai dar carona para alguém, igual eu sempre dou carona para uma pessoa, quer ver o cara nervoso, vai bater a porta do meu carro. Não vai bater não. É meu, estou pagando, estou orando para Deus me dar um mais novo, vou deixar bater a porta. A pessoa, pá! Pá! Na terceira vez, a irmã foi entrar, eu falei, deixa que eu fecho, querido. Não, pastor, eu falei, não. Aí ela falou, por que se eu fechar, o senhor não gosta que eu bata? Eu falei, você descobriu o segredo. Eu fiquei batendo no carro do meu irmão a primeira vez, meu irmão falou que não assusta. Na hora sai no automático, tem geladeira em casa não? Você não tem referência, tá tendo. Então, aí a pessoa falou, pastor, desculpa, eu falei, não, filha, fique em paz, eu não gosto, assim, é o meu bem, eu tenho que cuidar dele. E Jesus disse que se eu cuidar bem, ele vai me dar cada dia o melhor. Ah não, tá bom, tudo bem. Pronto, isso é maturidade, irmão. Isso é discernimento. Isso é entendimento. Então, muitas das vezes, ou muitas vezes, pode me corrigir, né? Muitas vezes,
Se eu falar da DAS, as mulheres me pegam. Muitas vezes, nós precisamos nos corrigir e ver aonde temos errado. Quando o homem se limita a só a aparência moral, passa. E a parábola é ótima para isso, porque ela faz uma fantasia. A parábola revela verdades desconhecidas, com base em verdades e fatos conhecidos. O uso da parábola é um tanto parecido com o uso do óculos escuro. Estão aí comigo? Se usa óculos escuro a fim de poder olhar para cima e não danificar a visão, os olhos. A luz do sol é tão forte que se alguém olhar para ele sem os óculos escuros, pode ficar cego. A parábola não é muito diferente. As verdades divinas estão para além da capacidade humana. O homem não tem a menor condição de compreender os propósitos de Deus de uma forma direta. Por isso é necessário que essas verdades lhe sejam ensinadas em forma de parábolas. O Senhor Jesus sabia que os seus ouvintes jamais compreenderiam os seus ensinamentos de uma forma direta. Por isso ele lhes ensinava por meio de parábolas. O capítulo 15 do Evangelho de 2 Lucas apresenta 3, a saber, eu acho muito legal isso aí, ó. A parábola da ovelha perdida, a parábola das dracmas perdidas e a parábola do filho pródigo. Olha que legal, as dracmas estavam perdidas e não sabiam que estavam perdidas. Estava dentro de casa. Esta é a situação do crente perdido em sua casa. Está perdido e não sabe que está perdido. Está dentro da igreja e está perdido. É membro da igreja e está perdido. E onde é que isso se encaixa? Na visão. A ovelha está perdida, sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. É o tipo de crente perdido que não tem forças para voltar para a igreja. Quantas a gente não encontra? Você conversa com o cara, ele aceita a palavra, ele chora, ele reconhece. Pensa aí, querido, se eu for pensar aqui agora, eu consigo rapidamente fechar os dedos das mãos e dos pés. O cara ama Jesus, ele serviu no altar, mas ele não consegue voltar. Então ele é ovelha perdida e não tem forças para voltar. O filho pródigo estava perdido, sabia que estava perdido e sabia o caminho de volta. É tanto que ele voltou. Esse é o tipo de crente perdido que volta para Cristo. Há quem pense que a interpretação das parábolas de Jesus ocorre de forma elástica, ou seja, cada um entenda de acordo com a sua capacidade de entender. Bom, cada um entende do jeito que quer. Não. Parábola não é assim. Ela é para trazer uma verdade moral e religiosa. Ainda que seja uma profecia, Deus pode usar alguém numa parábola. Se Deus não quiser trazer toda a verdade clara, a prova disso é quando aquele profeta foi querer amaldiçoar, ele sabia que não podia, Balaão não podia amaldiçoar. O que é que ele fez? Ficou usando. É que nem Jesus quando fala com os discípulos, né? Na morte de Lázaro, né? É isso também, é um parábola. Também é. Jesus sabia, mas ele usa uma parábola. Ele está dormindo, né? Está dormindo. Quem crê em mim não está morto. O cara não estava morto, já estava cheirando a gambá. Mas isso não me parece muito verossímil, porque, segundo o meu entendimento antagônico, não podem estar simultaneamente certas. Ou está certa e outra errada, ou o contrário disso. O pensamento é o seguinte: Jesus expôs as parábolas em um determinado nível de espiritualidade, e elas só podem ser totalmente compreendidas por alguém que estiver no mesmo nível de espiritualidade. Por isso, ou isso significa que, se as parábolas foram dadas a um nível 50, só podem ser compreendidas por alguém que estiver nesse mesmo nível, sob pena de estar errado. Alguém que não tem um nível espiritual vai ouvir a parábola e não vai entender, e ele vai falar que não significa aquilo. Mas é a parábola que mudou? Não, o nível espiritual dele. Essa palavra aqui, o senhor falando, né, não tinha nem lido, né? Sim. Eu não tinha lido, não. E aí aconteceu um problema lá na igreja, né? Uma missionária
Sim. E tudo que está aqui foi que eu falei no culto. Olha que forte, hein? Tudo que estava aqui foi que ela falou no culto e ela pediu perdão para mim, pediu perdão para a igreja. E Deus entrou a unir outra igreja. Sim. Ela estava saindo da igreja doente. Nossa. Doente, magoada, revoltada. Isso é um perigo. Deus me livre. Aí depois dessa palavra aqui é um Espírito Porque Santo. todo mundo que se juntar a ela vai acontecer o quê? Ficar doente e magoado. Fora a divisão que ela já deixou na igreja. Não, o pior é que ela adoeceu ela, adoeceu a família que eu tinha conseguido ganhar Sim. para Jesus, inclusive a filha dela que veio para Jesus, ela adoeceu a filha dela, e adoeceu mais umas 5 pessoas. Terrível. E isso é um dos piores. Mas, graças a Deus que houve arrependimento. Para resolver o problema com a parábola tão difícil de ser interpretada, que alguns resolvem esse problema dizendo que não foi proferida por Jesus. Um exemplo disso é a parábola do mordomo infiel. Para resolver problemas como este, passarei a apresentar aqui algumas observações que devem ser seguidas por aqueles que desejam melhorar a sua maneira de interpretar uma parábola. Sempre que você lê uma parábola, não se esqueça que ela está relacionada com Cristo e o reino. Sendo assim, ao estudá-la, você deve perguntar: o que isso tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver com o reino? Um clássico exemplo disso está na parábola do joio e do trigo, a qual Jesus interpretou em parte ao dizer que o semeador é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio. Os filhos malignos. Então é uma parábola muito pesada. Mas se você parar para analisar com essa luz que Jesus já deixou aí, você entende. Então, vai interpretar uma parábola. O que ela tem a ver com Jesus e o que ela tem a ver com o reino de Deus? Aí eu consigo discernir. Até mesmo provérbios. Alguém falou um provérbio, você pensa, uma frase. Às vezes a gente pensa que uma parábola é só uma historinha. Não, às vezes a pessoa fala uma frase e você para raciocinar. Por exemplo, não me lembro, não me recordo bem agora. O que me assusta, tem uma frase muito grande, mas ele resume dizendo: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Eu não tenho problema com o grito dos maus, mas quando os bons se calam. Esse é o pior. Pensa no reino de Deus, porque você tem que pensar: o que essa frase tem a ver com o reino de Deus? O que os filhos de Deus representam aqui? A luz, representa aqui o bem, tem feito. Eu não prego para a prostituta porque é prostituta. Eu não prego para o drogado porque é drogado. Irmãos, aqui eu trago na minha lojinha bem aqui. Eu passo de gosto todo mundo. O pai de santo vai passando de manhã, todo vestidão, aí ele olha para dentro da loja e vê: a paz, irmão! Aí esse dia ele falou: ô pastor, você é diferente dos outros pastores, mano, você me dá até a paz. E eu falei: você tem o capeta ou você tem Jesus? Não, eu tenho paz. Eu falei: amém, irmão, fica na boa. Aí ele dá um abraço. Aí passou o cara que faz jogo do bicho, né? Ele vai passando, todo dia passava, ele meio cabeludo assim, meio rastro e tal, e negão. Aí ele vai passando, eu falei: aí irmão, a paz, tranquilo? Te amo, velho. E ele ia pra cá, assustadinho com as máquinas. Aí esse dia ele passou e falou: ô pastor, tô mó feliz, mano. Eu falei: por quê? O Senhor me dá a paz do Senhor. Agora quando eu passo aqui, eu já faço questão de parar e dar a paz do Senhor pro Senhor. Eu falei: amém, meu filho, que bênção, a igreja fica ali. Aí eu vou lá qualquer hora, tá? Eu falei: tá bom, e já sai com a maquininha fazendo. Aí quem tem a paz sou eu. Se eu não der, eu não dou a paz do mundo, eu dou a paz de Cristo. Então, eu tenho que saber fazer a diferença. Mas alguém pensa: não pode. Você tem que ser influenciador, né? B. Ao ler uma parábola, deve ser visto o tempo, o lugar em que foi apresentada, sem esquecer dos costumes e da cultura da época. Um exemplo disso está na parábola das dracmas, moedas perdidas. Sabemos que no Antigo Oriente
As mulheres lidavam muito pouco com dinheiro. Os valores pessoais que possuíam eram suas joias. Sendo assim, ao perder uma moeda, uma mulher ficaria bastante ansiosa. Se hoje, fora do Brasil, uma pessoa perder 10 centavos, ela fica preocupada. Só no Brasil que nós não falou com a moeda, alguns, né? Porque se eu achar 5 centavos na rua, eu paro e pego. Então, imagina uma mulher que naquela época tinha pouco acesso a dinheiro, ela tem uma dracma, 2 dracmas e ela perde dentro de casa. Ela vai revirar a casa inteira para achar ou não vai? Puxa, dá para mim comprar um sapato novo. Puxa, dá para mim comprar um vestidinho. Oh meu Deus, dá para mim comprar uma saia, uma blusa nova. Ou ela diz, dá para ajudar o meu marido. Então você tem que interpretar onde foi escrito, em que tempo foi escrito, para quem foi escrito, qual era a cultura da época, o que representa naquele momento. Alô? Amém. Devemos ter sempre uma vista. Qual a lição da parábola? O que essa lição nos dá? Qual é a lição referida por Jesus com o final de cada uma das parábolas? Digo-vos assim: haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 90 que não necessitam de arrependimento. Esta é a lição da dracma. Ao estudarmos a parábola, não devemos tirar conclusões precipitadas. Qualquer conclusão que você tire de uma parábola, é sempre bom compará-la, seja ele imediato ou distante, como já vimos nas lições. Peguei a parábola, entendi, li, orei, Deus falou no meu coração, entendi a interpretação. Compara com outros textos, compara com outras passagens, passagens remotas, passagens distantes. Puxa, assim, tá, é isso mesmo. Fechou. Não tem precipitação para falar. Pelo contrário, a Bíblia diz: seja tardio, demore a falar. Tenha cuidado. Seja rápido para ouvir, que há de obedecer. Falou? Glória a Deus. Um símile. Estão comigo aí? Amém. Lembrando que é importante você pegar esse material em casa, estudar, rabiscar sua apostila, pegue caneta colorida, leia marcando os textos de vermelho, depois leia marcando os textos de branco, de azul, mas leia, irmão, porque só esse momentinho de aula aqui é pouco. Entrou uma aluna nova aí online e ela nem pegou as apostilas ainda. Ela falou: pastor, só pelas videoaulas eu já estou preparando aqui. Quando o senhor quiser me mandar as provas, porque ela vai fazer o ano que vem presencial. Então ela falou: eu vou pegar a apostila, eu vou pegar os vídeos, só que ela não quis assistir as aulas anteriores ainda, vai começar agora. Ela fez um acordo com o pastor Vânia, então ela quer eliminar a matéria anterior, que é aquela primeira apostila, vai entrar nessa nova, porque a partir de janeiro ela quer entrar junto com todo mundo. E ela falou: eu fiquei assistindo os vídeos, fazendo as anotações. Se o senhor quiser me mandar as provas, eu já faço. Eu falei: rapaz, a mulher não pegou a apostila, quer fazer as provas. E o pastor Wander está no pé de vocês, mas pode, não tem nada a ver com isso. Vamos lá, símile. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra símile vem do latim simile, e como substantivo feminino significa qualidade ou caráter de similar. E como substantivo masculino, qualidade do que é semelhante. Pela enciclopédia Mérito, a palavra é definida da seguinte maneira: semelhante, analogia, comparação de coisas semelhantes. Estão comigo aí? Amém. Essa figura aparece em vários trechos bíblicos para melhor facilitar a compreensão do ouvinte. O símile é um tanto parecido com uma metáfora. A metáfora consiste em dominar uma coisa empregando o nome de outra, na esperança de que o leitor ou o ouvinte reconhecerá a semelhança entre o sentido real da comparação. O Senhor Jesus empregou a qualificativa de aquela raposa, o que não consistia em uma metáfora. Se houvesse dito que Herodes era como uma raposa,
Entenderam? Ele falou, é aquela raposa. E ele não disse, é como uma raposa. Teria empregado uma figura retórica denominada símile. Então, quando ele diz, é como uma, é um símile. Mas quando ele disse, aquela raposa, é uma metáfora. Porque o homem não é uma raposa. Mas neste caso teria facilitado a força da declaração. A palavra raposa ajuntava-se tão bem ao astuto rei, que o Senhor não necessitou dizer que Herodes era uma raposa. Só ele falar ou aquela raposa, ou seja, aquele rei astuto. No símile se emprega para a comparação a palavra com uma outra similar, enquanto na metáfora se prescinde dela. Veja alguns exemplos aí, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar a erva para que dê semente ao semeador e pão para o que come, aqui fica uma lição importante, ó. E fazem produzir e brotar. Brotar o quê? Semente a quem? Estão comigo aí? Amém. Vou ler isso aí, quando eu parar vocês continuam, tá? Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas rega a terra, e essa chuva, essa neve que cai, faz produzir E brotar. e ao produzir e brotar, ela dá Semente. semente a quem? O semeador. E quem não semeia? Tem semente? Não. Aqui está o segredo de muita gente não prosperar ministerialmente. Igreja semeia, dízimo dos dízimos. Olha o que o texto diz. Ele faz produzir e brotar para que dê semente para quem? O semeador. Então quem não semeia não colhe. E quem nem semeia não tem semente. Isso é forte. E pão ao que? Então quem não semeia, ou quem não é semeador, não tem semente para plantar. Se não tem semente para plantar, não tem pão para comer. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então estude essa revelação depois. Dízimos, primícias, ofertas alçadas, desafios de fé. Às vezes a gente é tão doce para criticar algumas igrejas da mídia que faz desafio de fé, mas eu sempre falei de uma igreja da mídia aí, ninguém nunca conseguiu falar isso aqui, ó, do missionário, do cara que roubava, que mentia, que era isso, não. Teve os erros de lá, mas quando que alguém chegou e falou, essa igreja que roubou? Ah, por quê? Semeia. E qual é a maior semente? Missão. Deus é um Deus com um coração missionário. Então quem faz missão tem segredo com Deus. Missão se faz indo, orando e contribuindo. Fidelidade é na palavra, no trato, na fé, na oração. Quando é no trato, quando você é membro de uma igreja, você tem um compromisso. Ser dizimista e ofertante. Dízimo não é meses pares e meses ímpares, não. Dízimo não é quando está sobrando. Dízimo não é quando eu estou bem financeiramente. Pode ser de 10 reais, de 100 reais, de 1.000 reais, de R$1. E isso tem que ser ensinado para a igreja, tem que ser pastores de igreja. Eu vou dar esse exemplo para vocês entenderem. Eu lembro que há muitos anos eu fui argumentar para Deus por que o meu pessoal era pobre. Poucas pessoas tinham casa. E o que tinha um carrinho mais novo era eu, tinha um paliozinho. E eu falei, Deus não é justo. E Deus falou, a culpa é sua. Nós vivemos por dessa altura. E Deus me mandou ler esse texto. E Deus disse, se você não aprender a semear, e eu até levava o dízimo no altar, mas eu comia dele. E semente não é para comer, semente é para semear. E Deus falou, ensine o povo. E me fez em Oséias,
o meu povo é destruído por falta de Conhecimento. Então eu ministrei o que é dízimo sacerdotal, o que é oferta, e eu comecei a ensinar. Por quê? Porque quando eu ensinava era assim, irmãos, nós vamos ofertar, amém? Nós vamos passar aí com a salva, quem tiver amém, quem não tiver, Deus vai abençoar da mesma maneira. Não. Deus abençoa da mesma maneira quando a chuva e o sol vêm sobre toda a terra. Mas a terra Deus deu aos filhos dele por herança e direito, aos que são fiéis. E eu comecei a tirar um texto, ler o texto, explicar o texto e ministrar. E então todo mundo pegar um envelope e vir no altar. E não eu ir recolher, porque não tem nenhum ensino bíblico que a pessoa irá recolher a oferta. E eles saíam trazendo o altar. A prova disso, em certa ocasião, quando vieram colocar a oferta no gasofilácio, era um cofre grande que ficava no altar. Jesus estava lá junto com os discípulos fazendo o quê? Olhando. Imagina essa cena. Jesus está bem aqui, lá na tua igreja, olhando os membros vir trazer o dízimo. Aí uma mulher vem e traz quantas moedinhas? Duas moedinhas. E coloca lá. E o cara vem com um sacolé de moeda de ouro. E ele abre o sacolézinho lá, ó, o picuá, e joga lá. E Jesus está lá fazendo o quê? Está escrito, irmão. Ele e os discípulos, como é que ele ia ver a mulher colocar se ele não estivesse olhando? E quando ele coloca no altar, Jesus fala o quê? Essa deu mais do que? Aí alguém diz, eu tenho certeza que foi Pedro. Com certeza. Mestre, ela deu duas, o cara ali deu 9 moedonas de ouro. E Jesus falou o quê? Ela deu o melhor, ela deu tudo quanto ela tinha. Então ela tem semente. Se ela plantou, ela tem semente, ela tem o quê? O que diz o texto aí? Ela tem pão para comer. E ela tem semente para semear. Vai faltar? Quando eu ensinei isso na igreja, terminava o culto, a gente tirava pau ímpar para ver qual carro que ia empurrar primeiro. Eram os carros ungidos, onde passava derramava óleo. E Deus falou, a culpa é sua, Oséias, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque você parou de ensinar a lei, porque você parou de ensinar os meus mandamentos, eu me esquecerei de você. Porque você parou de me ensinar, de me conduzir, eu rejeitarei os teus filhos. Está Oséias 4:6. Quem é que paga o pato agora? Os filhos. Que filhos? Espirituais e biológicos. Os membros da igreja são o que de nós, pastores? Filhos. Se eu não ensino, quem é que vai pagar o pato? Eles. Então tem que ser por isso que eu ensino. Já teve gente que fala, pastor, o senhor gasta 10 minutos de oferta, é porque os filhos não aprenderam ainda, porque nos outros países, quando começa o culto, o cara já vem e põe a oferta. Foi igual lá no congresso, né? Você Uma foi lá no palavra congresso? que recebemos, todo mundo foi no altar e selou a palavra. Todo mundo coloca oferta. É natural. Tremendo, tremendo. Eu lembro de um culto que a gente assistiu no começo do culto, no período do louvor, veio umas 200 pessoas com a oferta. Aí começou os testemunhos, o cara vinha dar um testemunho, vinha, colocava a oferta e dava o testemunho. Aí o cara foi apresentar um filhinho, veio ele, a esposa, o fulano, todo mundo que veio, a gente costuma chamar algumas testemunhas, todo mundo que veio, trouxe oferta, pastor, e eu olhando, não pregou a oferta ainda. Aí beleza, foi 4 ofertas, o pastor foi pregar, quando começou a pregação, o povo levantava, Selava a palavra. trazia oferta. Eu falei, mas não falou da oferta ainda. No final do culto ele falou, bom irmãos, as ofertas que Deus falou ao coração de vocês foi traga. Nós vamos encerrar, vamos cantar um louvor, se alguém ainda entendeu que tem que ofertar, o altar está livre. Cantou, veio todo mundo de novo, já tinha vindo. E trouxeram oferta de novo. Eu falei, 5 ofertas, rapaz. Sem o cara falar uma vez de oferta. Tá vendo? Ó, Aprendendo. eu fui num culto aqui na zona sul de São Paulo, o cara chegou lá e tirou um Rolex original. O cara arrancou os anéis de ouro. O cara colocou o bracelete. O cara tirou o paletó, a gravata, o sapato, foi lá e pôs no altar. E eu fiquei olhando, eu falei, esse cara vai sair pelado daqui a pouco, ele vai tirar a calça e a camisa. E eu fiquei olhando aquilo, e sem ministrar oferta. Não? E aí eu fui perguntar para o
pastor, ele falou assim, então pastor, é que vocês brasileiros não aprenderam o que significa oferta. Vocês dão porque o pastor fala. Aqui a gente dá porque entendeu que é semente no altar. Nós vamos ter colheita abundante. Então não precisa ninguém falar da oferta. Já está no meu coração. Foi o que o pastor lá falou da Shekinah, onde tem 7 semanas, né? Gésia, né? Sim. Ele estava ministrando e falou que ele tinha um Fusca, né? E que quando ele entendeu a semente para o sacerdote, para o profeta, quebrado, falido, Deus deu aquela, acho que cabem mais de 2.000 pessoas ali. Deu um terreno de 20 mil alqueires. O apóstolo Joel. Meu, muito forte. Muito forte. Semente. Nós estamos vendo isso lá. Semente. E sabe o que ele tira lá? Ele. Dízimo da igreja. De tudo que entra na igreja. Ele ganhou agora a propriedade, foi na Margem da Pinheiros? Foi na Zona Norte. Zona Norte é acho que 9 mil metros, acho que é avaliado acho que 7 milhões. Né? 7 milhões. Ganhou uma na Cantareira. 20 mil alqueires. 20 mil alqueires. Sabe quem que era? A mulher do Paulinho da Força. Se converteu, tinha separado, era uma ONG. 3 piscinas olímpicas. 3 prédios dentro do terreno. Agora, sabe como é que funciona com ele? Fidelidade. Alô, você está aqui? Amém. Vamos para lá. Interrogação. Vamos fazer isso da interrogação para a gente tomar um cafezinho aí de 5 minutos, tá? O termo interrogação vem do latim interrogatione, que significa ato ou efeito de perguntar. Entretanto, nem todas as perguntas são interpretadas como figuras retóricas. A interrogação só pode ser considerada figura retórica quando ela encerra uma conclusão. Isso ocorre quando o orador se dirige ao seu interlocutor ou adversário, ou até mesmo ao público, em tom interrogativo, já sabendo que ninguém poderá responder, ou pelo menos não ousará responder. Veja alguns exemplos disso. Longe de ti faças tal coisas, que mateis o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio, esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Você acha que Deus ia responder alguma coisa para Abraão aí? Não. Ele já estava interrogando, porque ele já sabia que Deus não ia falar. Às vezes a gente está pregando e faz esse tipo de interpretação com uma interrogação, ou seja, para que a igreja se observe, mas você não espera uma resposta, ninguém vai responder. O significado dessa pergunta está em esclarecer que Deus é juiz de toda a terra, é plenamente justo, por isso julga com justiça, dando a cada um segundo o que lhe é devido. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Você não tem que responder, ele já sabe que são. Esta passagem significa que o ministério dos anjos não pode ser detido por nenhum mortal e nem pelos agentes do mal. As suas perguntas nunca eram triviais, mas ligavam geralmente ao mais profundo problema humano. Algumas vezes a pergunta vinha na frente. Pois qual é mais fácil dizer? Perdoados são os pecados, ou dizer levanta-te e anda? Que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O batismo de João era do céu ou dos homens? Quem ousaria responder isso? Ele já sabia que era do céu. Veja ainda, tem outras passagens aí, amém? Glória a Deus, um tempinho, 2 minutinhos aí, preciso tomar um cafezinho. Não tem café não, vou tomar água, tá? Em nome de Jesus.